Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da Afia Ped Papers, o lugar onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lídia Lawande, sou gastropediatra, sou uma das editoras aqui da Afia Ped Papers. E como eu sou gastropediatra, eu procuro trazer sempre um tema legal de gastroenterologia para a gente discutir, e hoje não vai ser diferente. Então, turminha, vamos falar hoje sobre esofagite eosinofílica. Então, esse é um tema muito quente que nós temos visto aí cada vez mais nos diagnósticos, não só do consultório do gastro, mas também do alergista. E é importante para vocês se manterem atualizados sobre este tema. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Que raios é a esofagite eosinofílica, né? O que é isso? Então, gente, a esofagite eosinofílica é a segunda doença mais frequente no esôfago nas crianças, tá? Ela é uma doença crônica, inflamatória, imunológica e que pode ser antígeno-mediada, caracterizada por sintomas associados à disfunção esofágica. E histologicamente, né, quando você faz a biópsia, ela é caracterizada por uma infiltração predominantemente eosinofílica dentro da mucosa, tá? Ela foi descrita, para vocês terem uma ideia, uma doença super nova. Ela foi descrita na década de 90 em pacientes adultos e no início dos anos 2000 em pacientes pediátricos. E a primeira série de casos que a gente tem aqui no Brasil foi feita em 2007, lá em Porto Alegre. Então, é uma doença muito recente, né? Em relação à epidemiologia, a gente tinha inicialmente uma prevalência maior em crianças, é uma doença que geralmente começa na infância, mas a prevalência hoje ela está maior, né, em adolescentes e adultos. E isso talvez se dê pela maior facilidade em se fazer endoscopia em pacientes adolescentes e adultos quanto comparados com crianças menores, né? Porque não é fácil ficar fazendo endoscopia em crianças. Mas a gente tem aqui uma prevalência agrupada de mais ou menos 33 casos para cada 100 mil habitantes, né? Quando a gente fala da população pediátrica. Quando a gente fala da população adulta, em torno de 52 casos para 100 mil adultos, tá? E é uma doença que tem uma prevalência maior em pessoas do sexo masculino, cerca de 3 a 4 vezes mais frequente em homens do que em mulheres, tá? Então, a gente tem aqui como conceito, né? Sintomas de disfunção esofágica, tá? Não apenas disfagia e impactação, mas a gente pode ter dor, pode ter aquela sensação de que o alimento está impactado, só a sensação, necessidade de tomar líquidos para engolir, enfim, a presença de refluxo, todos esses sintomas podem estar presentes. E a gente também tem que lembrar de dificuldades alimentares, né, como um sintoma, e uma doença do refluxo de difícil tratamento para caracterizar aí a doença, a esofagite eosinofílica. E para fazer, né, conceitualmente, para fazer o diagnóstico, a gente precisa ter alteração endoscópica ou uma contagem de eosinófilos maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento quando você faz a biópsia esofágica. Desde que já tenha sido excluída outras doenças que possam aumentar a quantidade de eosinófilo no esôfago, como, por exemplo, uma doença de Crohn. Tá? Então, nesse contexto, quando você não tem nenhum outro diagnóstico, é assim que a gente faz o diagnóstico de esofagite eosinofílica, através da biópsia e contagem maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento, tá? Então, esse aqui é o conceito de esofagite eosinofílica. Seguindo adiante, como é que a gente tem a doença, né? Como é que a esofagite eosinofílica se instala? Então, vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da esofagite eosinofílica. Existem várias justificativas que são feitas para justificar o aumento
dos diagnósticos, né, da prevalência de esofagite eosinofílica na população. Então, existe aquela boa e velha teoria da higiene, alteração de microbiota, então a disbiose, aumento da permeabilidade epitelial, o processamento de alimentos, o uso indiscriminado de medicamentos que são supressores de ácido, e dessa forma a gente reduz a degradação dos antígenos pela redução de ácido, então você reduz a digestão de alguns antígenos alimentares e que esses antígenos alimentares possam desencadear uma resposta imune às proteínas alimentares. Então a gente tem aqui essas justificativas, mas a etiologia da resposta imunológica da esofagite eosinofílica ainda não está 100% elucidada. Existem várias evidências que apoiam que existe uma correlação, é o resultado de uma interação entre fatores ambientais e predisposição genética, né? E existe uma forte associação entre a esofagite eosinofílica e outras doenças alérgicas, tá? Como asma, como dermatite atópica. E o antígeno que desencadeia uma resposta imune, ele pode variar individualmente. Mas o fato de que a maioria das pessoas com esofagite eosinofílica tem uma melhora importante com a dieta de exclusão ou restrição de alguns alimentos, reforça o papel da alergia alimentar como um desencadeante ao processo imunológico da esofagite eosinofílica, tá? Além dos alérgenos alimentares, que entram em contato diretamente com o esôfago, os aeroalérgenos também têm sido estudados como possíveis causadores de esofagite eosinofílica. Então, não é só uma alergia a alimentos, né? Existem alérgenos respiratórios que também podem estar implicados aqui. Existem diversos marcadores inflamatórios que já foram estudados, que estão sendo estudados, né, e que aumentam o recrutamento de eosinófilos para o esôfago. Tem vários, tem o CD25, o STAT5, interleucina 5, 4, 13, isso é importante quando a gente pensa um pouco no tratamento com imunobiológico, tá? E esses mediadores, eles estão associados ao aumento da inflamação eosinofílica no esôfago, tá? Bom, em relação ao diagnóstico, vamos para o diagnóstico agora. Como é que a gente faz o diagnóstico da esofagite eosinofílica? Então, eu já falei aqui de cara, né, que a primeira parte do diagnóstico é a biópsia, né? Quando a gente tem uma contagem de eosinófilos maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Então, o diagnóstico, ele é clínico, claro, associado ao diagnóstico histológico. Então, precisa haver sintomatologia clínica de disfunção esofágica somada à alteração de infiltrado eosinofílico na biópsia, né? Então, a gente precisa ter essa correlação, tá? Então, uma contagem igual ou superior a 15 eosinófilos por campo de grande aumento, numa área de maior densidade eosinofílica, em várias amostras. O ideal é que sejam coletadas diversas amostras da histologia. E aí, a gente tem que excluir outras causas possíveis de aumento de eosinófilo na mucosa esofágica, como, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, que pode aumentar os eosinófilos, infecções, doença de Crohn, que pode dar eosinofilia, hipersensibilidade a algum tipo de medicamento, isso também pode estar associado, tá? Bom, mas o grande pilar aqui para o nosso diagnóstico da esofagite eosinofílica vai ser a manifestação clínica, as manifestações clínicas do paciente que tem essa enfermidade. E aqui eu já vou fazer aquela nossa tradicional quebra, porque daqui para frente, só os nossos assinantes vão ter acesso exclusivo. Se você ainda não é nosso aluno do Afya Ped Papers, infelizmente a gente vai ficar por aqui. Então seja nosso aluno, temos vários cursos, certamente um deles é para você.